Por isso foram prostrados no deserto. Amados, um a um. Imaginem geração após geração. Foram 40 aninhos depois do fechar a portinha nas casas hebreias, lá dentro do Egito, até o dia que se viram de frente com o Rio Jordão, através de Josué. 40 anos. E um a um caiu. Aqui ele cita algumas vezes que essa morte aconteceu de forma, né, não diria eu desastrosa, porque tinha que acontecer assim, mas de uma forma coletiva. E ele vai citar, né, 3 ou 4 vezes aqui que isso aconteceu. Mas um a um. Só vou abrir um parêntese agora, né? Mais pessoas de que saíram do deserto do Egito entraram além de Josué e Caleb? Sim. Quais? Os que não eram contados. Nós precisamos entender isso. Somente os homens de 20 anos para cima ou os que poderiam desembainhar a espada eram contados. Então, desses, Josué e Caleb. Então, entendo eu, tá, amados, que todos os menores, ao qual envelheceram no deserto, esses também entraram. Mas os que saíram lá e eram contados, Josué e Caleb. Esses sim entraram. E qual que é a questão? O porquê eles morreram? Porque é um Deus vingativo? Foi Deus ouvir as preces deles falando: ah, meu Deus é um Deus ruim que me tirou do Egito, agora me fez morrer aqui onde não tem comida, não tem bebida. Deus atendeu o pedido deles? Não e sim. Sim e não. Mas a incredulidade nos traz a morte. Ou, em outras palavras, ou em outros sinônimos, a incredulidade é o pecado. Porque se eu creio em Cristo e não tenho pecado, lógico, se eu não creio em Cristo, o pecado está em mim. Se a incredulidade está em mim, a morte está em mim, só esperando o dia dela chegar. Mas aprender com o exemplo é muito bacana. Porque você já vê que a coisa deu errado. Mas e se eu não tomar atitudes diferentes, dificilmente não se tornará o mesmo erro. É simplesmente isso. Aquela famosa frase de coach espiritual, né? De coach empresarial. Se você não ter atitudes diferentes, você não vai ter resultados diferentes. Oh, é óbvio. Como que eu quero entrar no céu se eu ainda tô batendo cabeça nas coisas erradas? Não vai. Não vai. Ou eu mudo essa forma de pregação e como entrar no céu, ou eu não vou entrar. É simples assim. Mas só o exemplo serve? Só o exemplo serve. Se eles inclinaram à idolatria e morreram, o que vai acontecer com você, amado? Não, mas eu vou ficar vivo. Eu sou especial. Entendem como a idolatria no nosso tempo está cada vez mais disfarçada? Porque naquele tempo eram ídolos, né? Feitos às mãos, aos barros, até hoje temos, né? Mas às vezes a gente não percebe como eu idolatro o meu carro, idolatro a minha casa, idolatro a minha esposa, idolatro o meu filho. Aí, opa, a forma de idolatria está se tornando diferente. É a mesma semelhança, tá, mas ambas são ruins. Ou eu tomo atitude e peço clareza para Deus, Senhor, eu estou idolatrando alguma coisa, o Senhor afasta de mim. Tá disposto a abrir mão? Ao capítulo 9. Tá disposto a abrir mão? Eu tô, papai. É duro, é duro. Não vos façais idólatras como eles, que o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. Onde aconteceu isso, amados? Moisés passa 3 semanas lá no Monte Sinai escrevendo as tábuas do mandamento. E quando ele volta tem aquela surpresa. O povo bebendo, se alegrando. Aqui é também outro eufemismo, né, da nossa tradução. Quando ele fala se alegrar, né, ele tá ligando a isso à fornicação, que ele vai citar aqui no próximo versículo, né? Se alegrando sexualmente entre eles. E aí vem a consequência. Quando o bezerro de ouro estava erguido e Moisés desceu, e aí quem foi a casa que ergueu esse boi? Vai morrer. Entendam isso, amados? Quando a correção vinha, né? E como é a consequência, né? Se eu tivesse tomado a decisão de idolatrar, né? O bezerro, a minha esposa morreria, o meu filho morreria e toda a minha criação morreria. A consequência da minha escolha. Vamos seguir para finalizar? E não formiquemos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí vem Moisés, né? Toma a cabeça dos povos, enforca-os diante do Senhor, e o ardor da sua ira se retirará de Israel. É interessante isso, né, amados? Que como eles caçaram, né, meios de entristecer ao Senhor, né? E hoje a gente às vezes acha que uma coisinha de nada vai passar impune, né? É que às vezes a gente não dá devida importância, né? Mas temos que levar seriamente, amados, a nossa vida. Seriamente. Aqui, para quem gosta da história, né, e lembra, o neto de Arão pega uma lança
E quando a mulher moabita vem lá na tenda com outro rapaz da tribo de Israel, ele atravessa os dois com a lança. E ali todo cabeça de cada casa que se prostituiu, que se idolatrou com os outros deuses, morre. 23 mil pessoas no mesmo dia. Amados, para quem entende de conta, é mais do que metade da população da nossa cidade. Nós somos hoje pelo menos, 45 mil. É mais do que metade de Serrana, morrendo num único dia por causa da idolatria. E aí, e tentaram a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Aí o capítulo 21 de Números. Senhor, nós estamos tão fartos desse pão tão vil. Amados, esse é um dos versículos que mais me entristece. Em toda a palavra, é um dos que mais me entristece. Você receber algo de graça, imerecidamente, e reclamar. Falar que aquilo é vil, que aquilo não tem, sabe, mais gosto nenhum. Daquilo que aparecia na porta da tua casa todo santo dia. Consequências? Morte. O Senhor manda a serpente adentro, é ardente entre os arraiais, e ali morre 20 mil pessoas de novo. E aí o povo se lembra do Deus ao qual eles temem, ao qual é poderoso e... Senhor, pelo amor de Deus, Moisés, vai lá, intercede por nós. Moisés faz a serpentinha de metal. O que acontece 80 anos depois? Estão adorando a serpente, colocam o nome de Neustã nela, e agora estão lá sacrificando a ela. Oh, idolatria, oh, raça, amados. Idolatria é sinônimo de morte. A falha do povo é sinônimo de morte. E qual o exemplo para nós hoje? Quando ele fala, né? E isso tudo nos sobreveio como exemplo. Amados, fugir da idolatria. É o nosso início da semana que vem. É o versículo 14. Portanto, amados, fugi da idolatria.